Vamos continuar lendo o livro, né? Ansiedade, como enfrentar o mal do século, de Augusto Cury. Vamos para o capítulo 14. Estamos acabando o livro, se Deus quiser, para vocês terem um livro, capítulo por capítulo, tá bom? Espero que estão gostando, tá bom? Como gerenciar o síndrome do pensamento acelerado, parte 1. Vou abordar 8 importantíssimas técnicas para combater o mal do século. A ansiedade é decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Não é fácil resolvê-la completamente nessa sociedade tão estressante, rápida, agitada. Mas, se não for possível eliminá-la, precisamos e devemos, pelo menos, gerenciá-la. Nosso futuro emocional, social e profissional pode estar intimamente ligado ao nosso êxito nessa empreitada. Vou dividir essa técnica em duas partes. Capacitar o eu para o seu autor da própria história. No mundo todo, academias de ginásticas exercitam o corpo. Colégios ensinam habilidades, técnicas de autoescola. Ensinam a dirigir veículos, mas, principalmente, não há escola que eduque. Treinem o eu para dirigir o mais complexo de todos os veículos, a mente humana. A capacidade, o eu para ser gestor psíquico, não é apenas vital para a desaceleração do pensamento e também fundamental para promover uma emoção saudável e uma mente criativa. Mas tal capacidade parece algo inalcançável nessa sociedade exteriorizante. Entretanto, é possível. O seu eu está capacitado porque temos um rico sistema sensorial que nos conecta com o mundo externo. Viciamos-nos em atuar nele e não nos equipamos para intervir nos solos psíquicos. Deixamos essa responsabilidade para a psiquiatria clínica e a psicoterapia, quando já estamos doentes, ou ainda para a espiritualidade, a filosofia, ou os autores do autoajuda. Cometemos erros graves por não termos desenvolvido ferramentas psiquiátricas, psicológicas, psicopedagogas, sociologia, para prevenir os transtornos emocionais e potenciar as funções mais importantes da inteligência. Quando ocorre uma nova virose, a Organização Mundial da Saúde, OMS, os cientistas de inúmeras universidades se mobilizados para evitar uma epidemia. Entretanto, não ficamos desamparados com a falta da tecnologia para prevenir fobias, depressão, anorexia, pânicos, bullies e o mal do século, a SPA. Bilhões de pessoas são atingidas por esse transtorno nas sociedades modernas e parece que estamos hibernando. O OMS, cientistas e professores de todas as universidades deveriam ser mobilizados para as necessidades vital de gerenciar pensamentos, proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, olhar com os olhos dos outros, pensar como humanidade. A nossa espécie está em crise por causa
não apenas de ataques terroristas, epidemias das drogas, violências urbanas, violências nas escolas, violências contra as mulheres, consumismo, podefilia, discriminação, mas da hiperconstrução de pensamentos que violenta nossa mente e na inabilidade do eu como gestor do nosso psique. Você deve escolher se ficará na plateia assistindo passivamente aos pensamentos produzidos pelos fenômenos inconscientes, os gatilhos, as janelas da memória e, em especial, o alto fluxo. Ou se assumirá o papel de diretor do script da sua história. Dependendo da sua decisão, as técnicas comentadas a seguir poderão ser vitais. Nunca seremos plenamente dono dos nossos próprios destinos, como John Paul Sartre e os demais existencialistas sonhavam. Nunca seremos plenamente autônomos como Pablo Freire almejava, mas não estamos de mãos atadas. Podemos e devemos deixar de ser menos atores coadjuvantes e assumir o papel de ator principal no teatro mental. Se o nosso eu for equipado para conhecer a última fronteira da ciência, o processo de construção de pensamento e educado para gerir nosso intelecto, as prisões, pelo menos a maioria, tornavam-se museus. Muitos policiais tornavam-se poetas. Muitos psiquiatras e psicólogos terão tempo para cultivar flores. E as guerras mudarão de estilo. Não serão mais usadas armas para extrair sangue, e sim ideais para injetar o amor, o altruísmo e a tolerância no mundo. Pensaremos não mais como feudos, mas como uma família humana. Ser livre para pensar, não escravo do pensamento. Ser livre para pensar é muito diferente de ser escravo dos pensamentos. Ser livre em nossa mente é libertar o imaginário, inovar, ousar e propor novos ideais. É encantar nossos alunos, impactar nossos filhos e surpreender quem escolhemos para dividir a nossa história. E dizer palavras nunca ditas e ter comportamentos inesperados. Por exemplo, para quem amamos dizer obrigado por existir. Para quem acabou de nos decepcionar, apenas ter me frustrado, eu aposto que você vai brilhar. Ser escravo da SPA, ao contrário, é não ter defesa contra o pessimismo, o conformismo, autopiedade, autoabandono, autopunição, o sentimento de culpa, agitação mental. É ser asfixiado por dentro e não reagir, ser aterrorizado em sua própria mente e ficar calado. Para libertar-nos desse caracteres, precisamos desenvolver uma genialidade não genética. Meus livros são usados em institutos de gênios sobredotados para ajudar-los a desenvolver habilidades que lhe faltam e torná-los produtivos, mas estou certo de que todos podemos desenvolver uma genialidade que ultrapassa a financiada pelas genes. Quando um ser humano aprende a se colocar no lugar do outro e a expor e não impor suas ideias,
ele se torna um gênio na empatia. Quando aprende a ter resiliência, torna-se um gênio em sua capacidade de trabalho, perdas. Quando decide ser livre e transformar o caos em oportunidade para crescer, torna-se um gênio da inovação e criatividade. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Uma das mais importantes tarefas do eu é gerenciar todos os dias os pensamentos que debilitam, bloqueiam a inteligência, em especial aqueles que imprimem estresse por antecipar o futuro. Entretanto, é surpreendente como o nosso eu faz o velório antes do tempo. Muitos de nós são críticos do misticismo, mas se comportam como cartomantes de segunda categoria. Sofre por previsões de sua mente. Mais de 90% das pessoas preocupações sobre o futuro não se materializarão, e os outros 10% ocorrerão de maneira diferente da que desenha. Não é possível ter uma emoção estável e saudável sem dar um choque de lucidez, mas preocupações diárias que nos assaltam. O eu pode e deve impugnar e discordar dos pensamentos de péssima qualidade. Não fazê-lo de ser ingênuo e não saber que o fenômeno RAM está imprimindo-os. Nada coloca tanto combustível no mal do século, na ansiedade gerada pela USPA, do que sofrer pelo que ainda não aconteceu. O nosso eu deve pensar no amanhã, apenas para sonhar e desenvolver estratégias para superar desafios e dificuldades. Mas, infelizmente, muitos se assombram com o futuro, sabotam sua qualidade de vida no presente. Fazer a higiene mental através da técnica DCD. Fazer a higiene mental é tão ou mais importante do que fazer a higiene bucal ou corpórea. Sem aprender a fazê-la, não é possível aliviar o síndrome do pensamento acelerado, e muito menos acreditar na janela killer ou traumáticas. Uma excelente ferramenta que temos preconizado em mais de 60 países para realizar uma higiene mental eficiente é a técnica da DCD. Duvidar, criticar e decidir. Duvidar, criticar e decidir. DCD. Vou marcar aqui, deixa até marcadinho. Por que a dúvida é fundamental? Porque ela é o princípio da sabedoria da filosofia. Ninguém liberou sua criatividade, rompeu paradigmas e produziu importantíssimas ideias se não aprendeu, ainda que intuitivamente, a manipular a arte da dúvida. Tudo em que cremos cremos no controle. Se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. Duvidar do controle do medo, da insegurança, da ansiedade, da impulsividade, da irritabilidade, da baixa autoestima é fundamental para superá-los. E a crítica, porque é vital, porque a crítica é a autocrítica, são alicerce da sabedoria da psicologia. Criticar cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante.
bem como a possibilidade do eu, e nutrir a lucidez e a maturidade psíquica. Muitos são ótimos em criticar os outros. Não deixem nada passar em branco, a ponto de se tornarem difíceis de suportar, porém são incapazes de fazer uma autocrítica. São candidatos a deuses, possuem um eu engessado, jamais questionam sua rigidez, sua mente agitada ou seus pensamentos mórbidos. E para completar a técnica, devemos aplicar a determinação estratégica. Essa ferramenta é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. A determinação é a fonte da disciplina, da autodeterminação, da capacidade de lutar pelas suas metas. Sem disciplina, nossa meta se tornam motivações superficiais e não projetos de vida. Sem autodeterminação, nosso projeto se dilui no calor das dificuldades. As técnicas da DCD não substituem o retrato psicológico, pois é uma técnica educacional, mas torna a higiene mental efetiva. De quanto em quanto tempo tomamos banho, em média, em 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas que realizei, presenciei doenças surpreendentes. Tive uma paciente que tomava banho 40 vezes por dia. Após ela sair do banho e se enxugar, 2 fenômenos inconscientes que controem pensamentos de milésimos de segundo entravam em cena. Gatilho da memória da janela killer. Quando ela se enxugava, o gatilho abria a janela killer de que a toalha estava suja. Desse modo, fechava o circuito da memória e o eu, amordaçado pela ansiedade, repetia o ritual do banho. Em média, tomamos banho a cada 20 horas e fazemos higiene bucal a cada 4 ou 6 horas. Vamos relembrar e a higiene mental, quanto tempo temos para realizá-la. Não podemos nos esquecer, no máximo 5 segundos. Quando produzimos uma emoção ou um pensamento angustiante, devemos nos silenciar a nossa mente enquanto a janela está aberta, sendo impressa pelo fenômeno RAM, fazer a técnica do DCD. Caso contrário, tudo é registrado. Não podemos ser mais deletados, apenas reeditado. Mas é incrível como somos lentos e tímidos em nossa mente. Não é sem razão que é fácil adoecer. Devemos virar a mesa contra tudo o que furta a nossa tranquilidade. É como dar frequentes gritos silenciosos de liberdade, como palavras usar. Não há regras, devemos aplicar a técnica DCD diariamente na mente livre, usando a sua própria cultura de capacidade. Inúmeras pessoas de vários países melhoraram sua qualidade de vida, aliviavam sua ansiedade e resgataram a liderança do seu eu usando essa técnica psicológica e pedagógica preventiva. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, por usarem cotidianamente, se reciclam e até superam suas ideias de suicídio. Deixaram de ser escravo da sua emoção. O DSD também tem sido usado por pacientes como
completamente o tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico que realizam. Duvidar de tudo o que nos aprisiona, criticar cada pensamento que nos fere, é determinar estrategicamente aonde queremos chegar em nossa qualidade de vida, em nossa relação sociais. São tarefas fundamentais do eu. Lembre-se de que duvidar, criticar, vem antes de determinar. Caso contrário, o DSD se tornará uma técnica de autoajuda sem sustentabilidade e não uma técnica de científica e afetiva. Olha, mais uma que eu não sabia. DSD. Duvidar, criticar e decidir. Deleta tudo isso, tá bom? Reflitam nesse capítulo. Pensem bem direitinho, tá? Um beijo grande. Falta mais um capítulo. Eu vou fazer ele. Um beijo. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.